Olá, eu sou Tariane Valente do canal Mente, Fé e Despertar e o tema de hoje é 2025 e o chamado para evolução. Como crescer em meio aos desafios. Por que eu escolhi esse tema? Nós temos visto aí pela internet diversos profissionais falando sobre os desafios deste ano, tanto dentro da astrologia quanto dentro da parte holística em si, né? Parte espírita, umbandista, astrologia. Então, todos estão falando deste ano difícil que nós vemos por aí, que é o ano de 2025. Mas eu quero vir com uma outra proposta. O que fazermos com este desafio? Se nós já sabemos que este ano vai ser um ano desafiador, o que eu faço com isso? O que eu faço com os desafios que acontecerem na minha vida? O que eu faço com as descobertas dos desafios planetários, mundiais? O que eu faço se tiver a guerra eclodindo em outro país? E aí, o que me cabe? Então, a proposta desse vídeo é fazer com que nós olhamos para nós, para o nosso interior, para o nosso coração, para aquilo que a gente é capaz de fazer, decidir, entender, pensar, mas principalmente sentir, certo? Junto com essas crises virão transformações, porque antes da gente limpar, a gente precisa tirar do lugar. Uma casa que a gente vai fazer uma faxina, que a gente vai limpar, primeiro a gente tem que erguer tudo. Primeiro a gente tem que tirar tudo do lugar, fazer aquelas limpezas, separar o que é lixo, o que não é, para daí sim a gente vir, fazer uma varredura, passar um pano e colocar as coisas no lugar e deixar ela organizada. Assim é na nossa vida. Essa é uma analogia bem legal para mostrar as dificuldades da nossa vida. Então, quando vem um problema, nada mais é do que uma limpeza sendo feita naquela área ou naquele tema da nossa vida. Vem o problema, tira a gente da zona de conforto, a gente vai ter que limpar e depois organizar. Então, esse é o propósito, certo? É muito importante nós olharmos para além do medo, porque sabermos dessas previsões, assim como foi, por exemplo, na pandemia, saber dessas previsões, elas podem trazer medo. Muitas pessoas sentem medo. Então, saber que vai ser um ano difícil, com crises, com desafios, algumas pessoas podem sentir medo. Mas e aí? Será que esse é o melhor caminho? Com certeza não. Toda dificuldade, todo problema, toda crise, ela vem com um propósito de mudança. E ela vem com uma oportunidade de crescimento. Então, nós viemos para cá. Outra analogia que eu gosto muito. Nós estamos num planeta escola. O planeta Terra é um planeta escola. É um planeta que nós, que encarnamos aqui, nós viemos para aprender. Então, é como na escola tradicional que nós temos hoje. A criança, ela tá ali no primeiro ano. No primeiro ano, ela tem uma quantidade de matérias que ela vai fazer, certo? Ela vai estudar aquela matéria, ela vai fazer a prova. Se ela passar na prova, ela vai para outra matéria. Se ela não passar na prova, ela vai ser reprovada, vai ter que estudar de novo até ela passar na prova. Passou na prova, ela vai para a próxima matéria, ou ela vai passar de ano, ela vai para o ano seguinte. Na nossa vida é a mesma estrutura. Nós encarnamos aqui na Terra porque aqui é um planeta de provas e expiações, certo? É um planeta onde a gente vem aprender, é um planeta de dualidades. Tem o bem, tem o mal, tem o bom, tem o ruim, tem o dia, tem a noite, tem o certo, tem o errado, certo? Tem o claro, tem o escuro. Enfim, sempre tem dualidades. Para quê? Para que a gente possa ter conhecimento dos dois lados. Então, quando eu sei, eu preciso experienciar o dia e experienciar a noite para eu conhecer os dois e saber a diferença dos dois. Então, na nossa vida,
nós vamos experienciar a alegria e vamos experienciar a tristeza, para que a gente consiga dar valor para aquelas coisas que realmente importam na nossa vida, para que a gente possa aprender com os nossos erros, para que a gente possa evoluir e passar de fase. Então, se aqui é um planeta escola, nós viemos com matérias para aprender novas matérias, mas nós viemos com matérias que a gente reprovou no passado, certo? Nós não estamos aqui no primeiro aninho ou ali no pré da escola. Nós que estamos aqui encarnados, já estamos em várias encarnações, já passamos por outras encarnações. Então, nós trouxemos das outras encarnações, nós trouxemos bagagem para trabalhar, para serem trabalhadas nessa encarnação. Nós trouxemos karmas, certo? Mas karma não é só negativo. Tem pessoas que entendem o karma como algo negativo e não. O karma ele não é necessariamente negativo. O karma são pendências. Pendências que a gente deixou para trás que a gente precisa ajustar. A gente precisa equilibrar a balança, certo? Se a gente gerou algum débito em outras vidas, aqui a gente precisa pagar esse débito. Em outras palavras, voltando à analogia da escola, se em outra vida a gente fez algo de errado, certo? Veio aquele aprendizado. A gente não aprendeu, desencarnou de outra vida sem aprender, nós trouxemos este aprendizado, que podemos chamar de karma, nós trouxemos este aprendizado para essa vida. Então, aqui vão vir novas provações para que a gente possa exercitar essa matéria e aprender. No momento que a gente aprende, esse karma é sanado, esse aprendizado é concluído, certo? A gente aprendeu, a gente pula de fase. Então, vem todas as situações para que a gente possa despertar tudo que precisa aprender. Vem problemas, dores, dificuldades para aflorar em nós tudo aquilo que nós precisamos mudar, modificar, ajustar, equilibrar na nossa vida, certo? Se em outra existência eu fiz algo de errado, nessa eu preciso fazer certo? Se em outra existência, por exemplo, vamos aos exemplos para ficar mais claro para você. Se em outra existência nós tínhamos o vício da bebida e nós desencarnamos, por exemplo, com esse vício, deu uma cirrose. Nessa existência, a gente vem com essa tendência, a tendência ao gosto do álcool, ao vício ao álcool, certo? O meu desafio nessa encarnação é ser mais forte do que essa tendência, compreende? Eu preciso ser mais forte, desencarnar com saúde ou de qualquer motivo que não seja o vício do álcool, para eu poder sanar esse aprendizado, para eu poder ter esse controle. A partir do momento que eu consigo ter esse controle em relação ao álcool, à bebida, e não cair no vício novamente, eu aprendi a lição. Joia? Então, provavelmente, numa próxima encarnação, eu não venha, hipoteticamente, é claro, né, em forma de exemplo, eu não venha com essa predestinação ao álcool, ok? Digamos que eu aprendi, não tenho mais essa predestinação, né? Essa lição tá ok, eu tenho controle, o álcool não me domina, beleza. Qual é a próxima prova que eu vou entrar? Qual é o próximo aprendizado que vai vir para minha vida? Sempre vai ter um aprendizado, sempre vai ter uma situação para a gente estar em teste, em prova, em aprendizado. Tudo, uma doença, uma briga, um familiar complicado, um emprego complicado, tudo são situações que vêm para que nós aprendamos algo, são todas matérias de escola. Aquele colega de trabalho chato que vem para te torrar a paciência é uma oportunidade de você aprender a ter controle emocional, a olhar para o teu colega de uma outra forma,
ou a que seja ignorar ele e deixar ele com os pensamentos dele. Tudo são oportunidades, certo? Mas voltando ao nosso tema, como crescer em meio aos desafios. Eu já entendi que os desafios ele vem para aprendermos, certo? Para nos dar oportunidade para evoluir, para crescer, para melhorar. Joia? Então, eu trouxe um exemplo aqui de situações que a gente tem escutado. Eu escutei, tá? De formas diferentes, mas eu trouxe aqui um exemplo de algo que tá dentro da astrologia, de situações que podem trazer dificuldades para nós. Vamos lá. Efeitos do alinhamento planetário. Dia 28 de fevereiro, segundo a astrologia, cientistas estudiosos, não tô falando de misticismo, tô falando de ciência, tá? Segundo os estudiosos, dia 28 de fevereiro vai ter um alinhamento planetário, tá? Serão 7 planetas que vão se alinhar. Como recentemente nós vimos no céu, né? E ouvimos nas redes sociais, nas mídias, teve um alinhamento planetário. E agora, dia 28, terá de novo. Serão 7 planetas que vão estar alinhados a milhares. Não lembro, não tenho certeza, mas há milhares de anos não acontece esse alinhamento planetário, que vai acontecer agora, dia 28. Mas tá, e o que isso influencia na minha vida? Esse alinhamento planetário, ele traz efeitos no campo energético do planeta. E nós sabemos que tudo é energia, inclusive nós. Então, nós, sendo energia, né, energia condensada, nós temos influência ou recebemos influência de tudo que é energia do campo astral, do campo energético, do campo. E nesse dia 28 vai ter um alinhamento planetário que vai trazer efeitos. E quais são esses efeitos? Vai ser uma energia intensa e para mudanças internas, certo? Energias intensas e mudanças internas. Sensação de transição, aquela sensação assim de que eu preciso mudar. Eu sei que eu preciso mudar. Eu sei que um fim de ciclo tá chegando. Não estou satisfeita, estou incomodada com a situação que eu estou vivendo, seja qual for ela. Relacionamento, trabalho, estudo, seja o que for. Mas aquela situação que te tira da zona de conforto, que te deixa incomodado, sabe? Aquela sensação interna de que preciso mudar. E traz essa necessidade de reavaliação da vida. Você tá sentindo ou vai sentir ainda mais? Tem pessoas que já estão sentindo. E outras vão sentir ainda mais essa necessidade de reavaliação da vida. Por onde eu tô indo? O que eu quero? O que eu desejo? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus objetivos? O que me deixa feliz? Certo? Outra situação, vai ter muito mais instabilidade emocional e mental. Em outras palavras, ansiedade, depressão, raiva, insônia, impulsividade, crises de identidade. Aquelas situações que te tiram o sono, que te deixam instável, que te deixam impulsivo. Teve aquela situação no trânsito que você se estressou, você já vai na hora gritar, brigar, se estressar. Ou uma frase mal falada de um familiar que você já explode automaticamente com ele. Então, nós vamos estar propensos a essa impulsividade, a estourar mais, a reclamar mais, a estar mais ansioso, certo? Vão ter transformações coletivas, então possíveis eventos globais, mudanças sociais, tecnológicas e maior busca por espiritualidade. Talvez você aí do outro lado já esteja sentindo isso, essa necessidade de busca, né? Essa busca espiritual, essa busca por algo a mais, por algo maior, né? Quantos sentem assim que precisam buscar mais a Deus, a essa energia universal, a essa fonte de luz, essa fonte poderosa que nos mantém, que nos criou, que nos mantém aqui vivos, que faz esse globo girar dessa forma tão linda, tão equilibrada.
Quantos estão buscando isso? Preencher aquele vazio interno, certo? Aquele vazio que, de repente, dentro de uma igreja, não consiga estar se completando, não sinta essa completude ou essa conexão com Deus. E eu tô falando de algo que eu mesma vivi, tá? Que eu entendo, que eu conheço, porque por anos eu estive dentro de uma igreja evangélica, mas ao mesmo tempo eu não conheci Deus ali. Eu não conseguia, eu sentia muito medo. Medo de fazer coisa errada, medo de não seguir aquilo que o pastor falava, por mais que às vezes aquilo não se conectava comigo, aquilo não fazia sentido pra mim, mas eu fazia porque diziam que era o certo, diziam que era aquilo que eu tinha que fazer. E vejam só, não tô criticando de forma nenhuma, eu respeito todas as religiões, eu sou universalista, então eu respeito todas as crenças, todas as religiões. Estou falando de algo que eu senti, certo? E que eu precisei mudar de ambiente, mudar de adquirir conhecimentos para eu conseguir preencher esse vazio que existia dentro de mim quando o assunto era espiritualidade, quando o assunto era Deus, era fé, certo? Então, tem muitas pessoas que estão neste mesmo lugar, já conversei com inúmeras pessoas que sentem ou sentiram a mesma coisa. De repente tá ali, mas não tá fazendo sentido. Tá dentro de um terreiro, mas aquilo já não tá, mas tá faltando algo. Não completa, falta alguma coisa. Tá dentro de um centro espírita, a mesma coisa. Independente de onde você esteja, mas você pode estar sentindo essa necessidade de algo a mais, certo? Então essa necessidade de algo a mais, ela vem também dessas influências planetárias, que elas vêm para nos tirar da zona de conforto, para que a gente vá atrás daquela missão, daquele propósito de vida que a gente trouxe para essa encarnação, certo? Outra situação, aumento da intuição e aumento da conexão espiritual, sonhos vívidos, insights profundos e a maior sensibilidade psíquica. Então você vai estar mais intuitivo, vai estar sentindo mais as situações, vai estar mais aflorado. De repente um despertar da mediunidade, de repente você tá sentindo mais energia das pessoas, sabe aquela esponjinha que tá captando, de repente fez uma visita ou uma visita chegou na sua casa, de repente você se sentiu mal porque captou a energia daquela pessoa, isso vai estar cada vez mais aflorado. Tem uns que tem outros que não, mas a tendência é que vai aflorar ainda mais, vai estar com essa sensibilidade, sonhos vívidos, sonhos assim que você acorda e pensa, nossa, mas foi tão real, parece que eu tava vivendo aquilo. E muitas vezes sim, muitas vezes em desdobramento, você estava sim vivendo uma experiência, não exatamente como aquilo que sonhou, porque nós sabemos que a nossa mente ela traz imagens próximas daquilo que a gente conhece ou reconhece, né? E no mundo espiritual tem muitas imagens, muitas situações vividas em desdobramento que a nossa mente não tem algo parecido aqui ou não tem algo igual para trazer. Então ela traz imagens parecidas, próximas ou que podem se relacionar com aquilo que foi vivido em desdobramento, tá? Outra situação, purificação e limpeza energética. Então vai ser um momento ideal para meditação, para rituais de cura, para práticas de autocuidado, para banhos, tá? Aquele banho semanal de ervas, aquela limpeza, defumação da casa. Então vai ser um momento ótimo para isso, certo? Ótimo para os banhos, para essas, para meditação, para cura, autocuidado, cuidar mais de si mesmo. Olhar com carinho, com amor para aquilo que realmente incomoda, aquilo que te incomoda, que você precisa olhar, de repente aquela criança ferida, né? A criança que sofreu lá na infância, aquele filho que sofreu lá na infância, às vezes vai ser um momento de olhar para isso e curar essas feridas, perdoar esse pai e essa mãe. Mas isso já é tema para outro vídeo, certo? Só trouxe para você entender que se vier situações que te obriguem a mexer nessas feridas, nessas dores lá da infância, é porque é o momento.
Esse alinhamento planetário, ele vai trazer isso. E como que eu aproveito a energia desse alinhamento? Como eu disse agora mesmo, meditações e ancoramento energético, então vai ajudar a equilibrar a intensidade vibracional. Anotações e reflexões. Anota tudo. Anota os sonhos, as intuições. Anota aquilo que te incomoda. Ah, você teve um surto, brigou com alguém, teve uma situação que te bateu um desespero. Anota, anota tudo. Anota. O dia que eu dei esse esboço que eu tenho aqui foi o esboço de uma palestra que eu fiz presencial aqui na minha cidade. E no dia que eu fiz a palestra, eu inclusive dei essa sugestão do anotar tudo. Tudo, não só os sonhos, mas tudo. Pega um momento, senta, momento que você estiver sozinho, confortável, consigo mesma, sem ninguém incomodar. Pega um papel, uma caneta, medita, ora, pede para a espiritualidade de luz, para os seus anjos de guarda, para a Mãe Maria, para Jesus, para aquele ser de luz que você acredita, que você se conecta, para Deus, Pai Todo-Poderoso. Pede para Deus, me traga as intuições, me traga os pensamentos, me traga tudo aquilo que eu preciso curar. Esteja comigo nesse momento de limpeza. Senta, pega um papel, uma caneta e começa a escrever. Escreve tudo, tudo. Tudo que estiver te incomodando, tudo que estiver te fazendo mal. Seja aquelas pessoas, seja as situações, seja o trabalho, seja o casamento, seja os filhos, pai, mãe, o que for. O que for. Anota. Tira do papel. Tira. E daí você vai ter clareza de tudo que te incomoda. Você vai ter clareza dos padrões que você vem repetindo, porque isso também é muito importante. Mas vai tirando. Você pode deixar num diário para ir, por exemplo, analisando os padrões que se repetem, tá? Ou você pode agradecer por todas aquelas situações que estão ali, que você tirou, né, da tua mente, do teu coração. Você pode fazer essa cura, agradecer, porque nada vem de graça, nada chega para você que não é para você. Então, se chegou, é teu, pega que é teu, tá? Problema, doença, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas às vezes a gente tá pagando coisas de outras vidas. Nós não temos essa lembrança do que nós fizemos, do que nós passamos, de quais débitos nós temos. Então, às vezes, as situações, os problemas dessa encarnação são coisas que vieram lá das outras vidas. E tá tudo bem, que bom que veio. Se você tá com um problema, tá com uma dor, tá com um sofrimento, que bom. Porque é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de limpeza, de cura. A partir do momento que você entendeu, que você curou, pronto, você tá livre dessa situação. Não precisa mais repetir esses padrões, compreende? Então tira, coloca tudo no papel, faz uma oração, pede para que Deus limpe tudo aquilo, faz um Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Dor abençoada, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Doença abençoada, por favor, me perdoe, eu sinto muito, eu te amo, sou grato. Essa técnica, ela é poderosíssima, é uma técnica de limpeza, de cura. Vou fazer um vídeo também falando só sobre ela, explicando. Mas você vai pegar esse papel, vai fazer a técnica de cura que você achar melhor. E você pode queimar. Você pode queimar esse papel e imaginar e pedir que esse fogo venha transmutar, mas com segurança, pelo amor de Deus. Que esse fogo venha transmutar todo esse sofrimento, todas essas dores e acreditar que já foi, que passou, encerrar o ciclo, parar de pensar naquilo, parar de repetir aquilo, sabe? Deixar de lado. É um exercício bem interessante e essa época vai estar excelente para isso. Evitar a impulsividade, como a gente já falou, e banhos de ervas, cristais, defumações, tudo vai ajudar a limpar essas energias densas, certo? Então, esse foi um exemplo, né, essa questão do alinhamento planetário,
eu escutei em um canal no YouTube e, e daí trazia, me trouxe muita preocupação. Então, foi onde eu decidi fazer esse tema, essa palestra, né? Esse vídeo agora aqui pra vocês, porque me trouxe preocupação. E daí eu vi que essa energia, eu sei que essa energia de preocupação não é uma energia saudável, certo? Claro que a gente tem que estar atento às coisas que podem ou não acontecer, porque se eu já sei que pode acontecer, eu vou estar mais atento para não cair, certo? Para minimizar os danos. Se eu já sei que vai chover, eu vou sair com o guarda-chuva, certo? Eu vou precisar sair, mas eu vou sair com o guarda-chuva. Então, para que eu não me molhe tanto. E agora, você tendo o conhecimento daquilo que pode acontecer, você vai saber como se precaver, se prevenir, ou pelo menos já vai ter uma estrutura emocional um pouquinho maior. Joia? E o olhar pro lado bom das coisas. Tudo tem um lado bom. Esse alinhamento não vem só para tirar as coisas do lugar, mas ele vem tirar as coisas do lugar para depois colocar novamente. Só que colocar as coisas num lugar muito melhor, muito mais alinhado com você, com o amor divino, com a alegria, com a felicidade, com o seu propósito de vida. Certo? Tudo vem como uma oportunidade de crescimento, ok? Qual é o propósito das provas e expiações? Acabei de falar. Ah, eu não falei sobre a diferença, né? Provas e expiações. Então vamos voltar à analogia da escola, né? Terra, planeta e escola. Vamos voltar a essa analogia. Prova é tudo aquilo que eu trouxe da encarnação anterior, que eu não fui aprovado e que eu preciso exercitar novamente e passar na prova, ok? Para que eu seja aprovado e possa ir para a próxima lição. Essa é a prova, algo que eu já trouxe de tendência, de débito, de dificuldade, de sofrimento, de aquela pessoa que, por exemplo, lá em outra encarnação eu desencarnei com ódio. Eu vou voltar com ela nessa encarnação com toda certeza. Por quê? Eu preciso equilibrar essa balança, eu preciso estar em equilíbrio com o amor incondicional de Cristo. Joia? Como assim, Tariane? Eu preciso amar aquela pessoa que eu tenho dificuldade? Não, não é isso. Mas você precisa respeitar e conviver. Ah, mas ela não me respeita. Não importa. Cada um é responsável pelas suas ações. Você é responsável pelas suas ações. Então, se você e ela não se suportam, mas você faz a sua parte de respeitar, de ser educado, de ser gentil, de não ficar guardando mágoa, de não sair por aí falando mal dessa pessoa, sair fazendo fofoca, ficar alimentando o ódio, a raiva. Você tá fazendo a sua parte? Então quer dizer que lá no final você vai ter benefícios por isso, certo? Agora, se você continuar essa encarnação odiando, com raiva, falando mal, fazendo fofoca, brigando, gritando, xingando, o que vai acontecer lá no final? Você vai voltar com essa pessoa até que vocês consigam ter esse equilíbrio de conviver juntas. E aí eu entro em outra situação, que vai ser tema também de outro vídeo. Família. Família. Nossos familiares, eles são pessoas ou espíritos que a gente já teve problema. Grande maioria, tá? Não vou generalizar. Mas grande maioria dos nossos familiares são espíritos que nós já tivemos pendências em outras vidas. Por isso que às vezes você se sente deslocado na família que você vive. Por isso que você às vezes não consegue amar ou aceitar aquela pessoa, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe, aquele filho. Por isso que às vezes você tem tanta dificuldade, tem rixa com aquela pessoa. Quem não, né? Quem não tem alguém na família? E aí? Será que tô na família errada?
Não, você tá na família certa. Você tá na família que traz a oportunidade de crescimento, de curas, de resgates. Essa pessoa que é a mais desafiadora é aquela que você precisa fazer o maior resgate. Volto a dizer, não é que você precisa amar ela e ficar de beijos e abraços. Não, não precisa. Hipocrisia também não é legal, certo? Mas você precisa conviver e respeitar. Se aquela pessoa, assim, aquele irmão que tá dentro de casa que não tem o que fazer, você precisa conviver com respeito, com harmonia. Tentar, pelo menos, fazer a sua parte, ok? Se é aquela pessoa que já não mora com você, deixa ela lá no canto dela. Você não precisa ir lá visitar e ficar de falsidade. Não. Só que quando você pensar nela, não pensa com ódio. Pensa com perdão. Com... Ai, me fugiu agora a palavra. Mas assim, buscando entender que todos seres humanos, somos todos seres humanos, todos temos falhas, todos temos pecados, todos temos algum fator, alguma área, algum pensamento que aos olhos do outro é errado, tá? Porque não existe uma verdade, são várias verdades. Então o que é certo pra mim não é certo pra você. Às vezes o que é certo pra mim e pra você não é certo pro outro, tá tudo bem. Não tem problema. Já pensou se fôssemos todos iguais? Que monótono, que como é que ia ter aprendizado nisso, né? Não ia ter. Então, assim, todos somos diferentes, com criações diferentes, com situações diferentes, com aprendizados diferentes e principalmente com um espírito diferente, uma carga passada diferente. Então, às vezes aquela pessoa, ela só mostra, demonstra, traz para fora o que ela tem dentro dela. As dores e sofrimentos que ela tem dentro dela. Às vezes a amargura dela, a grosseria, a forma que ela trata mal as pessoas, é o sofrimento interno, é o que está lá dentro do coração dela. Então, ter empatia pode ajudar a você entender ou pelo menos respeitar aquele ser humaninho. Certo? Então, tudo é uma oportunidade de aprendizado. Agora, o que vai mudar é a forma com que você vê e se relaciona com cada situação. Aquilo que você escolhe enxergar, sentir e agir. Certo? Ó, as provações são moldadas de acordo com nossas necessidades espirituais e nos ajudam a nos libertar do que não nos serve mais. Então, às vezes você tá ali apegado a alguma situação. E você precisa se liberar daquilo, precisa soltar, deixar ir. Às vezes aquele ciclo já encerrou. Você precisa liberar. E daí a espiritualidade tá vendo que você tá com dificuldade, que se depender de você, você não vai largar nunca aquilo. O que acontece? Vai vir um problema para que você seja obrigado a largar, porque você precisa mudar de ciclo. Você já aprendeu você já passou na prova. Você já passou. Só que como é uma matéria que você se dá muito bem, ou que você gosta, ou às vezes até não gosta, mas pelo menos já tá confortável, você não quer ir para a próxima matéria. Ah, você quer ficar ali. Quer ficar ali. Só que não pode. Nós estamos evoluindo, nós precisamos evoluir. Então, nós precisamos encerrar ciclos e começar coisas novas. Certo? Vamos aos exemplos. De repente, você tá naquele casamento frustrado, que você já tentou de tudo, que você já rezou, já conversou, já fez terapia, já tentou de tudo, já mudou, já tentou ser um marido, uma esposa melhor, já tentou de tudo, mas você já perdeu as esperanças. Você sabe que não tem cura, não tem jeito esse relacionamento. O que ele tinha que dar já deu, de repente, tinha que trazer um filho, já trouxe, tinha que, sei lá, às vezes o propósito era viver 10 anos, já tá 15. E você sabe que acabou, mas você não consegue se desvincular, não consegue soltar. Às vezes o medo, às vezes a insegurança,
a dependência emocional. Você não se vê não consegue se ver sozinho, às vezes não consegue, não se acha capaz de fazer as coisas sozinho, né? E daí fica ali preso naquele relacionamento. De repente é um marido ou uma esposa que tá ali traindo, tá ali te tratando mal, tá ali te batendo. Vale a pena ficar num relacionamento assim? Vale a pena ficar sofrendo dessa forma? Até onde vale a pena? O que te faz ficar num relacionamento assim? Muitas vezes, maioria das vezes, é a dependência emocional. É a falta de se achar capaz, de saber que vai conseguir se virar sozinha, viver sozinha. E daí ficar presa ali. E daí, numa situação assim, vai vir alguma aprovação para nos ajudar a nos libertar. Ou, se você não querer se libertar, você vai ficar ali, naquele ciclo de sofrimento plantado por você mesmo. Porque tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Se eu tô plantando sofrimento, se eu estou sentindo sofrimento, é isso que eu tô plantando. Se eu tô sentindo tristeza, é isso que eu tô plantando. Se eu tô sentindo alegria, é isso que eu tô plantando. Se eu tô sentindo fé e esperança, é isso que eu estou plantando. Porque a partir do momento que eu sinto, eu penso, eu sinto, eu ajo. Então, se eu estou sentindo o medo da solidão, qual que vai ser a minha atitude? Ficar presa num relacionamento frustrado. Porque eu estou com medo de sentir solidão. Ou não estou me achando capaz. E o que que eu vou colher? Mais sofrimento. Mais medo. Mais motivos para eu sentir medo. Então, quando eu quero quebrar um ciclo, eu preciso pensar, sentir e agir diferente. Então, se eu sinto medo, eu preciso pensar assim: eu vou sair desse medo, eu vou sentir segurança. Então, eu vou olhar para o espelho e vou dizer assim, ó, eu sou capaz. Eu sou capaz. Vou olhar no espelho e dizer, Tariane, você é capaz. Você vai dar conta. Você consegue. Você não precisa de ninguém para isso. E aí, sentir essa confiança, essa coragem e agir segundo isso. Ir lá e tomar a decisão certa. Escolher a paz, a alegria, a tranquilidade. Para muitos é alugar uma casa, mobiliar, ou alugar uma casa mobiliada, sair e morar sozinha. Ou sozinho. Cada um sabe o que tem que fazer. E se você não sabe é porque falta silenciar a mente. Então, senta, medita, quietinha, vai lá no teu cantinho sozinha. Respira fundo, silencia a mente e pede ajuda. Deus, me ajuda. Espiritualidade e luz, meu anjo de guarda, meu mentor, Nossa Senhora Aparecida, me mostra o que eu devo fazer. Me mostra qual é o meu caminho. O que eu preciso fazer? Como eu faço para sair desse sofrimento? E tu pode ter certeza que você vai ter um direcionamento. É claro que Nossa Senhora não vai chegar no teu ouvido e vai dizer, filho, vai lá e faça isso, isso e aquilo. Mas você vai sentir, vai vir pensamentos, vai vir intuição, vai vir aquela amiga, aquele amigo te falando assim, fulana, apareceu uma casa para alugar assim, assim, assado. Fulana, olha, sabia que aquele lugar tá contratando uma pessoa igual, que tá precisando de uma pessoa que nem você, com as suas habilidades? Aí o que que precisa? A coragem e a atitude para decidir fazer diferente. Porque enquanto você não faz diferente, as coisas continuam as mesmas. Certo? As provações que enfrentamos não são castigos,
mas oportunidades cuidadosamente moldadas de acordo com nossas necessidades espirituais. Então, aquilo que eu trouxe de outra vida que eu preciso curar, a minha moral que eu preciso mudar, curar, ajustar nesta vida, certo? São as situações que vão vir para que a gente possa mudar, para que a gente possa moldar, evoluir. Ela tem o papel, esses problemas, essas dificuldades, eles têm o papel de ensinar, de nos fortalecer e nos libertar daquilo que já não serve mais à nossa jornada evolutiva. Muitas vezes nos apegamos a situações, pessoas e padrões que limitam o nosso crescimento. Mas a espiritualidade, em sua sabedoria, permite que certas dificuldades nos alcancem para que possamos enxergar além do que estamos acostumados. Quando passamos por momentos difíceis, somos forçados a refletir, a reavaliar escolhas e principalmente a desenvolver virtudes como paciência, resiliência, fé e desapego. Olha só, quando passamos por momentos difíceis, somos forçados a refletir, a reavaliar escolhas e principalmente a desenvolver virtudes como paciência, resiliência, fé e desapego. Então, de repente, aquela doença que você não tem como fugir dela, ela vai fazer você parar e pensar. Ela vai te fazer parar e refletir e mudar a rota. Ela te mostra que você está no caminho errado e que você precisa mudar a rota. Muitas vezes nos apegamos, eu ia repetir. Assim como um escultor retira pedaços da pedra bruta para revelar a obra-prima que está dentro dela, as provações removem de nós o que não condiz mais com a nossa verdadeira essência. A dor, por mais difícil que seja, e eu sei que nos ensina a crescer e nos prepara para um estado de consciência mais elevado. Então, a dor, o sofrimento, ele não é para te punir nessa existência. Não é para que você tenha dias sofridos e caia na vitimização. Não. É uma forma de te forçar a evoluir, a mudar, a melhorar. Para quê? A partir do momento que você muda, que você evolui, você vai se tornando mais feliz. Você vai encontrando o teu caminho, o teu propósito. Aquilo que você veio fazer nessa terra, porque aqui não viemos ser só, não veio ser só dificuldade. Aqui não é só pra gente sofrer. Lembra que eu falei lá no início que nós vivemos num planeta de dualidade? Do bem e do mal, do bom e do ruim? Então a gente não veio só para passar coisas ruins, a gente veio para passar coisas boas também. Só que eu preciso plantar. Enquanto eu não plantar coisas boas, eu não tenho como colher coisas boas. Lei de ação e reação. Certo? E eu tava lembrando que eu não falei sobre as expiações, né? Eu falei que eu ia explicar a diferença de provas e expiações e eu esqueci de falar sobre as expiações. Então, prova você já entendeu. Falamos bastante sobre isso aqui. O que são as expiações? As expiações são as matérias novas. São as matérias novas que nós viemos aprender aqui. Então, de repente, todas as minhas encarnações eu vivi ali na média. Vamos falar de dinheiro, por exemplo. Eu vivi na média, tendo o suficiente para sobreviver. Outra encarnação eu tive mais dificuldades, na outra eu fui um pouco mais pobre, na outra eu já tive mais equilíbrio. Mas assim, nessa, a minha experienciação a minha expiação vai ser rico. Por quê? Porque eu preciso saber como que eu vou me comportar, como que o meu caráter, a minha moral vai ser encaminhada quando eu tiver muito dinheiro. Se eu tiver na riqueza,
Como que eu vou me comportar? Porque existem várias possibilidades, entende? Tem a possibilidade de ser aquele rico como muitos que a gente vê por aí, que não tem humildade, que não olha para os pobres, que se isolam dos pobres, que querem mais, que se tornam gananciosos, né? Mas tem aqueles ricos que pensam totalmente diferente, que eles querem justamente ajudar. Aqueles que têm muito, têm o dever e entendem isso de ajudar quem não tem. Então é aquele que cria uma ONG, que tem os trabalhos sociais, que continua com a humildade no coração, que continua tratando da mesma forma um empresário da alta sociedade como um mendigo na rua, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, com o mesmo cuidado. Então tem duas formas. E para onde que vai pender a nossa moral? Para onde que vai pender o nosso mental? Para a gente saber, a gente precisa passar por isso. Então, às vezes, a condição financeira, a, enfim, um emprego, qualquer situação pode ser uma expiação para ver como que a gente vai reagir, como que a gente vai agir diante daquela situação, certo? Isso é uma expiação. Aquilo que não é um karma, mas que eu preciso me testar ou ser testada para ver como que eu vou agir diante daquela situação. Se eu vou agir como Cristo agiria, como prezando o amor divino, porque essa é a principal missão da Terra. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, nós já sabemos que amor, caridade, resiliência, respeito, fé são virtudes que nós precisamos priorizar aqui nessa existência, certo? Então, quando vem uma situação, um problema, um medo, qual dessas virtudes que eu vou usar, né? Porque tudo tem um propósito, ok? A nossa postura diante das adversidades, em vez de temermos o que está por vir, devemos nos preparar emocional e espiritualmente. Como lidamos com os problemas define nossa jornada. Reclamamos ou buscamos aprendizado? Como lidamos com os problemas define a nossa jornada. Olha só que frase. Como lidamos com os problemas define a nossa jornada. Está nas suas mãos. Você é responsável por tudo que você vive e por tudo que você viverá. Como eu disse antes, você está plantando aqui no agora, neste momento. Você está plantando o que você vai colher no futuro. Então, o que você quer colher? A importância da fé ativa, confiar em Deus, mas também agir com sabedoria e responsabilidade. Não é só ficar esperando as coisas acontecerem. Você tem que agir, tem que usar a fé. É pedir para Deus, me ajuda, Senhor, me arruma um emprego melhor. Mas você tem que sair procurar um emprego, tem que sair entregar currículo, você tem que sair conversar com as pessoas. Tem a sua parte da ação, tem o pedido, tem a sua parte da ação e daí vem a ação de Deus através da sua fé. Certo? Pensamento e vibração criando a realidade de 2025. Nossos pensamentos e emoções influenciam nossa realidade. Se entrarmos no ano já esperando o pior, alimentamos essa energia negativa. Então, precisamos fortalecer nossa mente com preces, boas leituras, boas ações e vigilância dos pensamentos. Orai e vigiai. Orai, então a oração ela é essencial todos os dias. Não é só quando a água bate na bunda, mas em qualquer momento. Ora,
Ora agradecendo o seu dia, ora pelo alimento que está na mesa, ora pela água do chuveiro que você toma banho. Ora agradecendo a energia elétrica, ora agradecendo o teto que cobre a sua cabeça. Ora agradecendo as pequenas coisas. Ora pedindo também sabedoria, entendimento, resiliência. E vigiai. Vigiai o quê? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes. O vigiai não é só vigiar os outros, o externo, o fora. Isso é muito mais fácil. Você precisa vigiar aqui e aqui. Porque é isso e isso que plantam o seu amanhã. Certo? Tudo é uma oportunidade de renovação e de crescimento. 2025, já estou encerrando, hein? 2025 pode ser um ano difícil, mas também pode ser um ano de mudanças positivas e crescimento espiritual. O que precisamos deixar para trás? Quais hábitos, medos ou crenças já não nos servem mais? Como podemos usar os desafios para nos tornarmos pessoas melhores? Independente das previsões, nosso compromisso maior é com a nossa evolução. Independente das previsões mundiais, o seu compromisso é com a sua evolução. Na Bíblia fala que a salvação é individual. Então, tudo começa e termina em você. É individual, certo? Tenha esse compromisso com você. Faça a sua parte. Ore. Ore pelo planeta. Se tiver com medo, ore. Ore pelas pessoas que estão com medo. Ore pelas energias, pelas baixas energias, pelas baixas vibrações. Ore pelas catástrofes que acontecem. Ore pelos dirigentes que estão lá nas guerras. Ore. Faça o que cabe a você. Orar, vigiar, fazer a sua parte, certo? Ficamos por aqui. Gratidão a você que ficou aqui comigo. E se ficou até agora, dá um curtir, curta esse vídeo para eu saber que você ficou comigo até agora. Me diga aqui nos comentários da onde você é. Me diga também se você tem medo, se você já ouviu alguma previsão. Você já ouviu alguma dessas previsões? Diga para mim aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Compartilhe comigo que você também está sabendo. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para receber todos os nossos vídeos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até breve.